Bem-vindo ao canal Inteligência Artificial. É o futuro, e o futuro é agora. Eles não respiram, não tremem, não têm medo, culpa ou saudade. Não contam os dias longe de casa, não escrevem cartas, não rezam antes de apertar o gatilho. Eles são algoritmos com carcaças de fibra e metal, rodas e asas, sensores e antenas. Quando chegam, o ar não esquenta de adrenalina, esfria do cálculo, e é aí que a guerra muda de língua. Passa do grito humano para o silêncio matemático. Bem-vindo ao fronte onde os soldados de silício lutam guerra sem pulso humano, onde a pergunta que manda em todas as outras é simples e incômoda. Se a máquina decide when responde, começa assim. Um conjunto de olhos que não piscam, câmeras ópticas terríveis, infravermelhos, radares lidar, sinais de rádio, de satélite, em cada ponto do mapa degradado, da sombra vira hipótese. A inteligência artificial aprende a reconhecer padrões de movimento, formatos de veículos, trajetórias prováveis, correlações entre ruído e ameaça. Não é magia, é estatística disciplinada por engenharia. Uma rede neural treina milhares de horas para apontar isso parece perigo com mais confiança do que um humano cansado às 4 da manhã. E quando conecta com a cadeia de decisão, encontrar, fixar, rastrear, mirar, engajar, avaliar menos a latência se torna lei. Milissegundos valem vidas. O termo soldados de silício é menos metáfora e mais inventário. Snow-O's drones, que vasculham telhados a 120 metros de altitude, os veículos terrestres autônomos que cheiram explosivos, as torres que monitoram perímetros e disparam sozinhas, as embarcações não tripuladas que guardam rotas marítimas como se fossem pastores silenciosos. E por trás de cada casco há um cérebro. Modelos que aprendem, desaprendem, atualizam pesos, ajustam thresholds. Numa guerra de humanos, você precisa convencer um pelotão. Numa guerra de silício, você ajusta um parâmetro. Algumas verdades. Sam Frescora. Primeira, a automação é sedutora porque funciona muito bem em coisas chatas, repetitivas e perigosas. Vigilância, máquina adora varredura de minas. Máquina nasceu para isso. Interceptar projéteis. Máquina vence no reflexo. Segunda, quando a mesma lógica entra na decisão sobre vida e morte, o campo fica minado de dilemas. Uma iapodcia, brilhante em reconhecer um tanque e péssima em diferenciar um combatente de um civil com um pacote na mão. Terceira, a guerra não é um laboratório controlado. É poeira, chuva, fumaça, humor de quem está no comando, truques sujos do adversário, GPS cortado, dados incompletos e estatística, quando encontra caos, não vira sabedoria por decreto. O ciclo operacional desses soldados começa com percepção. Ver não é só enxergar, é formatar o mundo em números que façam sentido para um classificador. Um enxame de drones divide a área em setores e compõe um mosaico dinâmico. Um drone sozinho vê pouco. 50 drones conectados veem como organismo. Eles trocam frames comprimidos, mapas do Caller, vetores de movimento. Eu vi algo, a 27º Nordeste. Confirmo. Contradição aqui. A rede negocia consenso como formigas negociam. Em paralelo, a camada de contexto menos mapas, rotas conhecidas, eventos recentes, regras de engajamento menos, colore as probabilidades. E o tempo inteiro há uma régua invisível. O linear que separa observar de agir. Esse limite é onde mora o humano ou a ausência dele. Quando alguém fala em controle humano significativo, não está pedindo um clique decorativo no fim do processo. Está pedindo que exista de fato julgamento com contexto, capacidade de negar um ataque mesmo que o sistema jure 99,7% de confiança. Direito de apertar um botão que interrompe a cadeia sem que o software tente otimizar a desobediência. Sem isso, a promessa de precisão vira culto à velocidade. E guerra guiada por velocidade é roleta russa com cronômetro Massa Ramos Just os soldados de silício também salvam vidas. Trocar o humano por um robô, num corredor de explosivos improvisados, não é frieza, é cuidado. Usar um interceptador automático para derrubar munições que cruzam o céu. A Mach 2 não é desumanização, é proteção de civil. Fazer uma patrulha de reconhecimento com um veículo que aguenta bala e fogo sem mãe esperando em casa é escolha moral sólida. O problema não é a máquina em si, é onde a colocamos e o quanto deixamos que ela decida sem que a consciência humana faça a pergunta que algoritmo nenhum sabe fazer direito. É certo? A psicologia de uma guerra sem pulso humano tem um efeito colateral perigoso. Tira da equação emoções que sim atrapalham a mira,
mas que às vezes salvam inocentes. Medo freia, dúvida questiona, compaixão procura alternativas. A máquina não erra por ódio, erra por excesso de confiança num padrão ruim. Quando um operador humano está perto o suficiente para dizer "isso não está certo", os erros perdem velocidade e ganham contexto. Quando a máquina corre sozinha, errar é rápido, corrigir é lento, pedir desculpa é impossível. Outra camada pouco glamourosa é a do adversário inteligente. Se o seu soldado de silício aprende padrões, eu posso ensinar padrões falsos. Posso fantasiar um alvo para atrair disparos. Posso plantar ruído no espectro eletromagnético. Posso hackear sinais de posicionamento. Posso imitar o amigo e me infiltrar. A guerra informacional sempre existiu. Agora, qualquer mentira que engane sensores escala como se fosse verdade científica, uma etiqueta térmica no lugar certo, um refletor radar no ângulo errado, um conjunto de manequins com baterias quentes. E pronto, né? A máquina atira onde não deveria. Nós, humanos, chamamos isso de isca. O algoritmo chama de confiança acima do limiar. Há também o efeito cascata do software. Um erro num manual atinge um pelotão. Um erro num modelo distribuído. Por atualização over-the-air atinge um teatro inteiro de operações. É a bênção e a maldição do digital. O que é bom escala. O que é ruim também. Quem desenha e opera soldados de silício precisa cravar processos de validação que lembram a aviação civil. Teste de regressão, simulação adversarial auditória do logs, rollback seguro dupla, checagem de regras de engajamento, que parece óbvio, mas não é. Uma cadeia de responsabilidade que não se dissolve no ar. Sem dono, não há culpa. Sem culpa não há aprendizado. Sem aprendizado, o erro vira hábito. E o direito? As leis da guerra nasceram para humanos, de carne e osso, com dedos que tremem, comandantes que assinam ordens e tribunais que perguntam por quê. Quando a decisão é tomada pelo sistema, o porquê pode virar um porque sim, o score passou, a telemetria sugeriu. Isso não basta. Se uma vida foi tirada, algum precisa responder com nome, patente, função e alternativa considerada. A transparência não é um luxo acadêmico. É a única ponte entre morte e justiça. O argumento de que a máquina erra menos que o humano é por estou da hora. É provável que em certas tarefas seja verdade, mas isso não encerra o debate. Abre outro. Quais erros a máquina comete? Quando erra, quantos de uma vez, com que velocidade, sobre quem? E com que facilidade podemos parar o processo quando percebemos o desastre? Um franco atirador humano pode recusar o tiro. Um sistema que recebeu autorização ampla pode disparar centenas de munições antes que alguém entenda a confusão. Estatística não chora no relatório. Parentes choram. No campo estratégico, soldados de silício mudam a matemática do risco político. Um líder eleito pensa duas vezes antes de mandar jovens para um combate que pode virar notícia de luto. Se o exército do país pode projetar poder com máquinas, a tentação de arriscar sobe, o custo de entrada baixa, a frequência de operação sobe e a fronteira entre dissuasão ativa e agressão conveniente fica borrada. Paradoxalmente, o que reduz baixas do lado de cá pode tornar a guerra mais provável para todo mundo. É o velho dilema da facilidade. Quando algo fica fácil, a gente faz demais. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se para ver mais.